Ok, vamos lá. A gente vai mergulhar fundo aqui num texto que vira de cabeça para baixo a nossa ideia de bem e mal. Esquece aquela imagem de anjos e demônios numa batalha. A proposta aqui é outra, bem mais tecnológica. Pensa assim, e se o bem e o mal fossem, na verdade, dois sistemas operacionais, dois códigos, duas lógicas completamente diferentes, competindo pelo mesmo hardware, o nosso mundo? E é essa a pergunta que vai guiar toda a nossa análise. E se o mal não for uma força, mas um sistema operacional? A ideia aqui é que o mal não é só uma lista de coisas erradas que as pessoas fazem. Não. Ele é tipo um malware cósmico, um código defeituoso que foi instalado lá na origem da criação e que desde então não para de se replicar. Para entender essa arquitetura espiritual, a gente vai seguir um caminho em 5 etapas. Primeiro, vamos ver como esses dois sistemas funcionam. Depois, vamos investigar a origem da falha, o kernel da corrupção. Em seguida, como esse malware se instalou na humanidade. Aí, vamos ver o protocolo divino, a resposta para essa infecção e, por fim, a pergunta que não quer calar: qual desses sistemas está rodando na nossa vida? Então, vamos começar pelo básico, o conflito. O texto coloca na mesa não apenas duas maneiras de ver o mundo, mas duas lógicas de programação, sabe? Totalmente opostas, que rodam ao mesmo tempo aqui, no nosso planeta. E olha só que interessante essa comparação. De um lado, o sistema de Mammon. O código dele é baseado na necessidade, na escassez, na lógica de acumular. É um sistema que transforma tudo em produto, até a fé. Do outro lado, o reino de Deus. A lógica é o oposto. Vida, doação, renúncia. É apresentado como um tesouro que vale mais do que qualquer coisa que se possa juntar. Ok, mas de onde veio esse sistema defeituoso? Para entender isso, a gente precisa ir na origem, na fonte do problema. O argumento aqui é que, antes do mal ser uma ação, ele foi uma falha na estrutura, um bug, literalmente no código-fonte do universo. Uma falha lá no nível mais básico. E a palavra-chave para essa falha é a Avon. Isso não é só pecado no sentido de fazer algo errado, é mais profundo, é uma distorção interna, uma curvatura para dentro. Pensa na BIOS de um computador, aquele programa que liga tudo. Se ela estiver corrompida, não adianta instalar o melhor programa. O sistema todo já começa errado. A criatura, que foi desenhada para ser um espelho, para refletir a luz, de repente decide se tornar um cofre. Ela para de refletir e começa a reter, a acumular. E aqui a gente vê exatamente a consequência disso. O fluxo original era simples: receber a luz e refletir a luz. A corrupção, o tal do Avon, acontece ali no passo 2, quando o reflexo é retido. E é essa retenção, essa decisão de guardar para si, que cria a primeira forma de comércio espiritual, a recular. A glória, que era para ser um fluxo, vira um recurso, algo para ser possuído, negociar. Essa frase é a chave de tudo. O comércio não começou com a venda, começou com a retenção. Então a falha original do sistema não foi um ataque de fora, foi uma interrupção interna. A decisão de guardar, de acumular o que deveria passar adiante, foi essa decisão que fundou uma economia inteira baseada na posse. Beleza. Então, esse kernel corrompido nasceu no plano celestial. Mas como é que ele veio parar aqui? Como ele foi instalado no sistema humano? É isso que a gente vai ver agora. Essa linha do tempo é basicamente a história da infecção. Olha a escalada. Tudo começa com a corrupção interna, lá no querubim. Depois o malware encontra o primeiro hospedeiro humano, Caim. A partir daí, ele começa a construir sua própria rede, a primeira cidade. E o plano final? Tentar se tornar o sistema operacional global, em Babel. É uma progressão clara, de um indivíduo para toda uma civilização. Vamos focar em Caim um pouco. Ele é mais do que só o primeiro assassino. Nessa lógica que a gente está vendo, ele é o primeiro terminal humano onde o sistema de Mammon rodou com sucesso. A oferta que ele fez a Deus não era baseada na fé, mas no mérito. Era uma tentativa de negociar, de controlar o divino. E qual foi o resultado quando o produto dele foi rejeitado? A resposta do sistema foi a violência. Fica a lição: religião transformada em comércio resulta em morte. Mas, se existe um malware, tem que existir um antivírus, certo? É agora que a gente vai ver o contracódigo divino, a solução que foi apresentada para limpar o sistema e oferecer uma saída, uma rota de fuga desse sistema corrompido.
O texto apresenta Jesus não só como um salvador, mas como o código perfeito, sem nenhuma corrupção, o verbo vivo. Dentro da nossa metáfora, ele é como se fosse o patch de correção definitivo. Ele não vem para negociar com o sistema de Mammon. Ele vem para expor as falhas do sistema porque ele opera numa lógica que o sistema simplesmente não consegue computar. Ele é a luz que mostra onde a sombra está. E aqui o confronto fica claro, preto no branco. Os comandos são totalmente incompatíveis. O sistema de Mammon diz, acumule para o futuro. O contracomando de Jesus é, ajunte tesouros no céu. Um oferece poder neste mundo. O outro diz, o meu reino não é deste mundo. É impossível rodar os dois programas ao mesmo tempo. Simplesmente não dá. O sistema dá erro, trava. E essa frase resume o veredito do protocolo divino sobre a riqueza. O dinheiro é um teste, não um prêmio. Pensa bem, no sistema de Mammon, o dinheiro é o objetivo, é o grande prêmio. Mas no sistema do reino, ele é rebaixado, vira só uma ferramenta, e mais do que isso, um teste de lealdade, para saber onde o coração realmente está. E agora a análise chega num ponto mais pessoal. Porque a questão não é só entender esses dois sistemas de forma teórica. É olhar para dentro e se perguntar qual desses dois está rodando na minha vida. Muitas vezes sem que a gente nem perceba. Dá uma olhada nesse credo do sistema de Mammon. É assustadoramente familiar, não é? Creio na abundância como salvação. Creio na posse como liberdade. Creio no sucesso como ressurreição. São os valores que a nossa cultura respira. É o evangelho de Mammon que é pregado o tempo todo em todo lugar. E no fim das contas, a escolha é binária, é 1 ou 0, 2. Esse é o número de mestres que não dá para servir ao mesmo tempo. O texto reforça aquela ideia central, não existe compatibilidade entre os dois sistemas. Tentar rodar os dois ao mesmo tempo é viver num bug constante, num erro de sistema. E a gente termina com essa pergunta que é muito provocadora e vem daquela história da moeda de César. A moeda pertence ao mundo, mas e a pessoa que usa a moeda? Pertence a quem? A moeda tem a imagem do imperador, pertence ao sistema dele, mas o ser humano, que foi feito à imagem de Deus, a quem ele pertence? Essa, no fundo, é a escolha de lealdade que define qual sistema operacional realmente comanda uma vida.